Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2013. Uma pesquisa do IBGE revela: aumenta o número de mães que criam os filhos sem a presença do pai. Uma empresa júnior da UFO oferece serviços de assessoria e consultoria especializados a preços reduzidos. Os detalhes do lançamento do livro de poesias Escola em Versos. É o resultado de um desafio de uma professora de uma escola pública de Uberlândia. Tudo sobre o lançamento do Almanac Uberlândia de ontem e sempre, a publicação que contribui com o resgate histórico da cidade. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Quem tem uma empresa no mercado ou sonha em ser empreendedor, tem um serviço aqui na UFO, uma empresa júnior ligada aos cursos de Economia e Relações Internacionais, que oferece serviços de assessoria e consultoria especializados a preços reduzidos. O celular de uma marca conhecida é importado. Para chegar até as mãos do consumidor no Brasil, o fornecedor enfrenta etapas que esta empresa de assessoria e consultoria em planejamento econômico da UFO conhece bem e oferece. Oferece serviços de assessoria, consultoria e projetos internacionais. E dessa forma a gente fomenta o empreendedorismo em toda a região, a um preço acessível e um serviço de bastante qualidade. Somos tutorados por professores especializados na área. No escritório improvisado, dentro de uma das salas da universidade, funciona a empresa júnior especializada em planejamento de mercado e negócios. Formada por 18 alunos do curso de Economia e de Relações Internacionais, realiza serviços especializados a custos reduzidos. Quem procura ou quer saber mais sobre os projetos de exportação e importação, encontra e recebe auxílio na hora. Nós fazemos, no caso, um estudo de viabilidade de como a empresa dele, que ele vai abrir ou que ele já possui, como que ele vai fazer toda a tramitação, se o mercado ele é um mercado que dará retorno, aquele produto ele também dará um retorno, existe mercado. E nós fazemos também um estudo e toda uma documentação de como que é toda essa tramitação burocrática que vai permitir com que ele comece a fazer as operações, no caso, no comércio exterior. Outro diferencial oferecido pela equipe é a reestruturação de empresas que já atuam no mercado. A gente faz todo um estudo da empresa, a gente analisa todos os aspectos de contabilidade, preferências do clientes, marketing e tudo mais. E a partir disso, a partir desses estudos, a partir de um conhecimento específico de economia e tudo mais, a gente sugere reestruturações para que esse empresário ele possa fazer no seu estabelecimento e assim conseguir oferir maiores lucros. Planejamento, análise de concorrência, preços. Segundo esta estudante, a atuação voluntária na empresa júnior integra teoria e prática, qualifica para o mercado de trabalho. Perceber mesmo a melhora mesmo é bem significativa no meu crescimento pessoal e profissional aqui na empresa. A gente tem um contato muito grande com clientes que aparecem aqui na empresa, então a gente acaba tendo uma postura mesmo já mais profissional mesmo em relação com os membros, essa questão de ter horário, de conseguir ter disciplina. Então aqui a gente consegue agregar um profissionalismo muito grande, que é uma coisa que eu não tinha na universidade ainda, e aqui eu consegui ter, vamos colocar assim, pouco tempo mesmo de trabalho. Marlene contratou a empresa júnior para desenvolver o plano de negócios de uma escola de idiomas. Satisfeita com o trabalho minucioso dos estudantes, abriu um negócio próprio e recomenda os serviços. Eles me trouxeram muito detalhe em conhecimento de partes que eu não sabia como que faria, se o projeto seria viável ou não. E eu fiquei muito satisfeita com o projeto. E acontece neste fim de semana o pré-teste Revalida, que é uma maneira dos nossos estudantes verificarem se o teste que será aplicado aos médicos estrangeiros está bem elaborado. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Alessandra Carla de Almeida, que é coordenadora do curso de Medicina da UFO. Doutora Alessandra, muito obrigado pela presença. Vamos começar, vamos entender o que é esse teste mesmo oficial, que vai ser aplicado em outubro ainda, né? Que é uma medida que o governo adotou para examinar os médicos estrangeiros que queiram atuar no nosso país. Como é que é isso? Por que desse teste agora? Boa noite. Boa noite. Bom, o Revalida
é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, né, que é aplicado, então, a médicos estrangeiros, né, que queiram atuar no país, como você mesmo disse. Esse exame, ele já vem sendo utilizado no processo de revalidação dos diplomas de médicos estrangeiros há alguns anos. E a partir desse ano, e ele é importante, né, porque ele alinha essa avaliação desses estrangeiros para uma observação se eles de fato têm competência do ponto de vista de conhecimento, de habilidades, de atitudes que estão alinhadas com as necessidades de saúde do nosso país. Né, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina. Até porque em outros países, né, alguns países que esses médicos vêm, talvez não seja o mesmo sistema de saúde que existe aqui no Brasil. É uma maneira de adequar o conhecimento lá, o conhecimento exterior que eles adquirem lá com o nosso país, com as necessidades daqui, né? Isso, porque esse é o papel da escola médica, né, alinhar a sua formação para atender a necessidade de saúde do país. Pois é, esse teste mesmo, esse Revalida, acontece em outubro. E agora, no fim de semana, vai acontecer um outro teste, que é um pré-teste, que é a maneira que a gente tem, que o governo decidiu, que os próprios estudantes dos cursos de medicina vão avaliar este teste que será feito, esse Revalida, ou seja, as questões que vão ser aplicadas. É uma maneira de fiscalizar, seria isso, doutora? Isso, na verdade, esse instrumento, ele deve ser aplicado, esse pré-teste deve ser aplicado a todo grande exame, né, que se propõe, o INEP se propõe a fazer. E foi então instituída essa portaria, né, que criou a normatização aí para a realização do pré-teste agora em julho, e o exame será feito dia 25, que é domingo, né? O objetivo desse pré-teste é realmente calibrar a prova, né? É uma forma da gente checar se de fato as questões que foram elaboradas, né, as questões de múltipla escolha que foram elaboradas para o exame que vai acontecer do Revalida, elas estão adequadas ou não. Então, foi feita uma avaliação, uma análise estatística, né, por parte do INEP e do Ministério da Educação, né, e foi feito um levantamento dentro de todas as amostras de universidades que compõem essa relação de parceria em relação a esse processo do Revalida, que são tanto instituições privadas quanto públicas, e foi definida uma amostra que iria então participar dessa realização do pré-teste. E a nossa amostra aqui em Uberlândia, como é que está essa aplicação desse pré-teste aqui na cidade? Os nossos alunos de medicina do curso da UFO, como é que vai ser domingo que vem? Quem compõe essa amostra são justamente os alunos do 6º ano. Hoje, por conta da greve e o atraso que se instituiu no calendário do 6º ano, a gente tem 40 alunos que compõem esse grupo. Então, todos os 40 foram inscritos pela coordenação de curso e automaticamente eles receberam do INEP um e-mail pedindo confirmação dessa inscrição. Isso é voluntário, né? Nós reunimos com os alunos, explicamos assim, o nosso posicionamento como escola parceira do Revalida e esclarecemos em relação ao objetivo desse pré-teste. E dos 40 alunos que foram inscritos, 31 confirmaram a participação. Nós não sabemos quantos vão comparecer na prova. A gente espera que todos compareçam. Né? Doutora Alessandra, muito obrigado por explicar melhor para a gente essa questão do Revalida e por falar desse pré-teste, que é uma maneira que a gente tem de realmente saber se esse teste que vai ser aplicado vai garantir uma saúde melhor, porque afinal de contas, nesse processo todo, isso é bom para o país, é bom para o paciente, para ser bem atendido por um profissional realmente qualificado, seja ele de onde ele venha, né, do exterior, daqui, enfim, a gente quer uma saúde melhor para o nosso país. E é através disso que a gente consegue. Muito obrigado pela presença, viu? Um abraço. Obrigada. Previsão do tempo em Minas Gerais deve ficar nublado com possibilidade de chuviscos no leste, sul e centro. No Triângulo Mineiro, as temperaturas ficam amenas em todas as regiões. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima não passa de 27. Veja o tempo em outras cidades do estado.
Em Araguari, sol com algumas nuvens. Não deve chover, mínima de 13 e máxima de 26 graus. O tempo em Capinópolis é de sol pela manhã e à tarde. Não há previsão de chuva, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Sol entre nuvens em Perdizes. Não chove. A mínima prevista é de 14 graus. Dia ensolarado pela manhã em João Pinheiro. A temperatura varia entre 11 e 27 graus. E depois do intervalo, os detalhes do lançamento do almanaque Uberlândia Ontem Sempre. A gente volta já. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Foi prorrogada a submissão de trabalhos do segundo Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação e Culturas Populares, IMPEC-POP. O evento acontece de 18 a 21 de setembro, em diversos lugares do Campus Santa Mônica. O novo prazo para a submissão dos trabalhos é 19 de agosto. Mais informações no site impecpop.faced.ufo.br. O diagnóstico da saúde dos mineiros começou a ser traçado esta semana pela Pesquisa Nacional do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE. Receber e identificar bem os pesquisadores é o primeiro passo para ajudar no levantamento que é inédito no país. O entrevistador chega, devidamente identificado pelo crachá e usando um computador de mão, é recebido pelo morador, que começa a responder o questionário da pesquisa. Qual é o destino dado ao lixo do domicílio? Coletado diretamente por serviço de limpeza? Ele lança as respostas no sistema. Além do questionário, o pesquisador pesa, mede a cintura e a pressão arterial de um morador adulto de cada residência visitada. Dados que irão compor a Pesquisa Nacional de Saúde. 25% desses domicílios entrevistados, alguns moradores vão ser selecionados para estar fazendo a coleta de urina e sangue, né? Mas isso daí vai ser feito em laboratório, né? Que o morador vai ser notificado pelo IBGE. Em Minas, a pesquisa será feita em 110 municípios. Quase 5 mil domicílios serão visitados. O levantamento, inédito no país, pretende traçar um retrato da saúde com base nas respostas dos brasileiros. Ela vai questionar, investigar sobre doenças crônicas não transmissíveis, ela vai investigar sobre o tabagismo, ela vai investigar sobre o atendimento à mulher, sobre o pré-natal, sobre as crianças até 2 anos. O cidadão brasileiro tem reclamado tanto da saúde no Brasil e tem a oportunidade agora de expor essa saúde no Brasil. E vale reforçar, por medida de segurança, confira a identificação do pesquisador antes de abrir a porta da sua casa. Pois é, e acontece hoje também o lançamento do Almanaque Uberlândia de Ontem Sempre. É uma publicação que vem contribuindo muito com o resgate histórico da cidade e chega para comemorar os 125 anos do nosso município. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a colega jornalista Núbia Mota, que é a jornalista responsável por este projeto. Núbia, muito obrigado pela presença. Quer dizer que hoje é um dia de festa, né? Lançamento de mais uma edição do Almanaque de Uberlândia Ontem Sempre. O que é esse almanaque para quem ainda não conhece? Boa noite. Boa noite. Boa noite pro Kelso, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, meu colega de muitos anos. Muito tempo, né, Lu? Muito tempo. Esse almanaque, ele está na 5ª edição. Para quem não conhece, não tem os 4 primeiros exemplares, pode adquirir, a gente vai disponibilizar os kits nas bancas a partir de quinta-feira. Mas o almanaque, ele é uma idealização do Celso Machado, ele me convidou em 2011, a gente começou em março e ele vem crescendo. Eu pensava, gente, nunca vai ter pauta.
E sempre tem pauta. E sempre tem pauta. E cada ano que passa, e cada semestre que passa, as pautas são mais bonitas. Eu acho que essa revista é a mais bonita de todas. Eu acho que a próxima vai ser mais. Vai ser mais, é sempre assim, né? Agora, você falou uma coisa de pauta, né? Uberlândia de Ontem Sempre já é um programa que o Celso vem fazendo há muito tempo, um trabalho muito bonito, que resgata mesmo a história do nosso município. E esse almanaque é meio que uma junção de tudo isso, uma junção do que foi Uberlândia e o que a gente vai ser, porque é baseado na história que vocês contam, a gente faz o futuro da nossa cidade. E nessa edição específica que você falou que talvez seja a melhor que você já fez até hoje, tem uma entrevista que eu já sei que deve ser muito interessante, que é com o seu Virgílio, né, nosso ex-prefeito aqui da cidade. Conta um pouquinho pra gente, Núbia. A entrevista com o seu Virgílio surgiu porque dia 7 de agosto agora ele faria 90 anos. E como existe essa entrevista desde 2006, que o Celso fez uma entrevista inédita, em vídeo, a gente levou para o papel. Ele morreu 2 anos depois. E é uma entrevista muito legal, que ele conta a infância dele em Uberlândia. Ele não nasceu aqui, mas ele veio ainda bebê. E diz ele que foi desmamado em Uberlândia e considera a cidade mais linda do mundo. Então, a gente passou para o papel essa entrevista. Tem fotos dele com a família, com os irmãos. Ele conta as histórias ainda de Uberabinha, porque quando ele veio, a cidade ainda se chamava Uberabinha. Ele se lembra dessa transição. Ele tinha 6 anos, mas ele lembra da cidade sem asfalto. Ele disse que aguava a rua para poder aplacar a poeira. A poeira, né? Isso é normal de cidade pequena. Além da entrevista do seu Virgílio, tem também um calendário nesse almanaque. Vocês estão fazendo um calendário já para o ano que vem, com a questão de fotos históricas. Como é que é isso, Núbia? Nesse almanaque, especificamente, vai vir o brinde. A gente nunca fez... Já é o segundo calendário, mas ele não vinha junto com o almanaque. O Celso começou agora em 2013 e em 2014, Uberlândia faz 85 anos que se chama Uberlândia. Antes era Uberabinha. Então, para homenagear essa transição, a gente fez esse calendário com fotos de Uberabinha, da época que Uberlândia ainda se chamava Uberabinha. Que legal, muito interessante esse projeto de vocês. Para terminar, fala para mim dos projetos além do almanaque que vocês pretendem desenvolver ainda aqui em Uberlândia, dentro desse programa Uberlândia Ontem Sempre. Agora em setembro, nós vamos para Martinésia e Cruzeiro dos Peixotos fazer uma oficina de imprensa escrita, com as crianças de Martinésia e do Cruzeiro, para elas contarem as histórias. Hoje a gente já faz isso com algumas escolas da cidade, que contam as histórias dos patronos, que a gente tem a intenção de levar para o almanaque. A gente vai, então, fazer essas oficinas nos distritos. E é importante as pessoas saberem que tem o seu Virgílio. É bom falar também que ele conta a história dele como político, tudo que ele fez pela cidade, mas é importante as pessoas saberem que a gente também quer o povão no almanaque. Nesse almanaque tem a história do guarda Antônio, que foi um guarda que circulava pela cidade, cuidava das crianças. A gente não quer só gente famosa, gente... Quer contar a história de pessoas simples que talvez não foram contadas ainda. Então, né? Deve ter muita gente que está nos assistindo, que deve ter histórias magníficas para nos contar e... Passa um telefone para elas, algum contato seu, para as pessoas ligarem para você. Quem sabe pode estar nas próximas edições, vai? O meu e-mail é nubia@close.com.br. A Close é a empresa responsável pelo almanaque. É importante dizer que o proponente é o Luiz Henrique Petri, Paulo Henrique Petri, desculpa, Petri. Paulo Henrique Petri. O idealizador é o Celso Machado. A capa do almanaque ficou linda, é uma foto do seu Virgílio que o Chaim fez. E a edição é toda do Antônio Seara. E eu acho que as pessoas vão gostar. Vão gostar. Com certeza. Núbia, muito obrigado pela presença. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas volte sempre. Qualquer coisa que vocês precisarem, claro, valorizando a história da nossa cidade, é muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. E o mês de agosto está com diversas oportunidades de emprego e no quadro Mercado de Trabalho desta terça-feira você confere as vagas disponíveis no CEPER aqui em Uberlândia.
Tem vaga para mecânico de manutenção industrial. O salário é de R$ 1.400, mais benefícios. O candidato deve ter experiência na área e ensino médio completo. Vaga ainda para garçom com experiência. O salário gira em torno de R$ 2.000. É preciso ter disponibilidade de horários e boa comunicação. Oportunidade para assistente de logística de transporte. Os interessados devem ter ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses no setor. O salário é de R$ 1.000. E vaga para técnico em segurança do trabalho. O contrato é em caráter de estágio. Não é exigido experiência e o salário é de R$ 880. Estas e outras oportunidades você encontra no CEPER, antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone de contato é o 3231-4433. E daqui a pouco aumenta o número de mães que criam os filhos sem a presença do pai. A gente volta em instantes. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes. Mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Diretoria de Processos Seletivos, publicou editais para o preenchimento de vagas ociosas nos processos de reingresso, portador de diploma de curso de graduação e transferência facultativa interna e externa. Os interessados poderão fazer a inscrição pelo endereço eletrônico www.ingresso.ufo.br de 23 de agosto a 8 de setembro. As vagas disponíveis serão publicadas no mesmo site no dia 22 de agosto, a partir das 17 horas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. O resultado de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vem desenhando um novo perfil de famílias brasileiras. Isso porque foi identificado o aumento no número de mães que criam os filhos sem a presença do pai. Em 10 anos, o número de mães solteiras no Brasil cresceu quase 60%. É o que mostra o último censo do IBGE. Exemplos como o de Carolina ilustram este aumento. Ela é mãe independente, cuida sozinha da filha, hoje com 5 anos de idade, desde que ela nasceu, e enfrentou algumas dificuldades. Há preconceito na escola, às vezes ela vê outras crianças com o pai, pergunta cadê o pai dela, mas eu tento sempre explicar para ela que por mais que ele more em outra cidade, ele é um pai presente, ela passa férias com ele. A ausência do pai no lar hoje já não parece ser um tabu para muitas mães. Realidade bem diferente da enfrentada por esta professora universitária na década de 80. Sem a presença do companheiro, ela exerceu o papel de pai e mãe na educação do filho, hoje com 24 anos. Eu preferi, ser essa mãe solteira, não por questão de não ter a opção de ter um casamento, mas por achar que talvez criar um filho sozinha seria uma coisa diferente, que talvez a mãe poderia oferecer esse conforto, essa segurança que um casal também pode oferecer. O filho garante que a ausência do pai não interferiu na formação humana. Minha mãe sempre teve um esforço para suprir tanto o lado dela, como mãe, como o lado como pai. Então, assim, eu observando as outras famílias, outros amigos que eu tenho, eu não sinto a grande diferença de ter sido criado só com minha mãe. Este crescimento de mães solteiras é atribuído em partes à independência conquistada pelas mulheres nos últimos anos. Esta professora do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Uberlândia afirma que a falta da figura paterna já não é um fator que desestrutura o lar. Com a evolução, com o movimento feminista, essa questão da liberdade sexual, a maternidade, ela está desvinculada do casamento. Então, a mãe, a mulher, ela hoje, com essa liberdade e com esse crescimento, ela pôde ir ao mundo público e ela não precisa de um homem, pelas questões até financeiras, para buscar essa felicidade. Então, ela busca essa felicidade, essa maternidade, através de outros meios, como a maternidade, como a mãe, solteira, ela não precisa desse homem
para estar gerando essa família. Resgatar o hábito de ler e escrever nos alunos hoje em dia, com o avanço dos celulares e computadores, não é tarefa fácil, não. Desafio que uma professora de uma escola pública de Uberlândia aceitou e agora comemora com os alunos escritores por meio do lançamento do livro de poesias Escola em Versos. Com o Ivan, aprendo ciências naturais. Educação física com a Adriane, quero aprender muito mais. As aulas de literatura na biblioteca e os livros de autores conhecidos foram as fontes de inspiração dos jovens escritores no projeto do livro Escola em Versos. Ai meu Deus, no meio do caminho tinha um capim. Tinha um capim no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse capim no meio do caminho. Em cada página escrita, uma paródia de histórias conhecidas revela novos talentos na arte de escrever. É muito bom, sabe? Porque você vai aprendendo cada vez mais, aí sua leitura vai melhorando. Poesias que a nova geração respira e declara na vida real, sem auxílio de tecnologia, em um recital. Idealizado por uma professora, o livro foi escrito por 125 alunos do ensino médio e fundamental. Parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do Governo Federal, ele estimula a literatura e a escrita nas escolas. Minha proposta é levar a poesia para a sala de aula e, através da poesia, incentivar os alunos para que eles possam dizer o texto, vocalizar esse texto, produzir textos, né? E assim se formar um leitor. Como eles estão muito ligados à internet, Facebook, na casa deles eles estão centrados ali, né? Então este é o momento. Aqui na escola, né, eles ainda têm acesso aos livros, né? E o fato deles escreverem e ter o livro ali na mão, não tem nem dúvida que é um grande incentivo para eles e para a família também, que está muito emocionada com isso. Luana tem o hábito de ler desde a infância. Segundo a jovem escritora que veio de São Paulo para Minas Gerais, livros são passaportes para o aprendizado. Tento me adaptar com o dia a dia dessas pessoas que eu leio, como as biografias, que eu acho muito interessante. Aí eu tento me adaptar com a forma de vida deles e tento adaptar com a minha forma de vida. E Thaís, leitora de Carlos Drummond de Andrade, está toda orgulhosa de ajudar a escrever a nova obra literária da escola. É muito gratificante, sabe? Você vê que seu trabalho junto com o da professora está evoluindo, está indo em frente. É muito bom. Como poesia encanta, desperta a vontade de sempre ler mais, a próxima página do livro de poesias é a divulgação, marcada para o dia 24 de agosto, junto com toda a comunidade. Nós pretendemos fazer com que esse livro seja bastante lido, bastante divulgado. O texto não pode ficar só ali nas paredes da sala de aula, né? Nós queremos que a comunidade conheça o que o aluno está fazendo. E que essa leitura seja tipo uma semente, seja disseminada por aí. Eu não seria eu mesma se eu não vivesse para te querer. Minha cabeça está fora do normal. 1 mais 1, agora são 3. Não sei o que eu faço. Me apaixonei de vez e para você me entreguei. Muito bem. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quarta-feira, tem mais a partir das 6h30 da noite. É claro que a gente espera por você. Obrigado pela audiência, boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá.